Irmãos, a paz do Senhor. Eu estou, na verdade, repetindo esse vídeo porque eu transmiti a segunda parte do vídeo, só que a primeira parte ela foi apagada, né? Então eu estou voltando com a primeira parte, né? Mas vamos fazer a oração, né? Inicial, em que o Senhor venha falar conosco, né? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos reunidos com nossos irmãos, Pai, para estarmos meditando, meu Deus, na Tua palavra, Pai. Esteja conosco, esteja na direção de tudo, para que tudo quanto aqui dissermos, Pai, provenha de Ti. Não seja o homem, mas o mover do Teu Santo Espírito, Pai. Falando, meu Deus, a todos aqueles que estão ligados a nós, Pai, através deste vídeo. Fala conosco, esteja conosco, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje nós estávamos falando, né, da doutrina do Pai, né? Então, essa daqui é a primeira parte, e aquela que já foi publicada, na verdade, é a segunda parte, né? Que é a continuação desta parte, né? Que eu imaginei que tivesse gravado, né? Cortado, mas eu, sem querer, fui lá e apaguei, né? Por isso estou voltando falar um pouco dessa parte inicial, né? E essa parte inicial fala primeiramente da doutrina do Pai, né? Porque nós sabemos hoje que há várias doutrinas, né? Cada igreja hoje tem a sua doutrina, né? Mas nós temos que saber qual a doutrina verdadeira, né? A doutrina verdadeira é a doutrina do Pai, né? E o Pai só deu a Jesus trazer a sua doutrina, né? E é nesta doutrina, então, que nós devemos permanecer, né? Eu queria aqui citar aqui o que diz, né? O que Jesus disse no capítulo 7, versículo 16, né? E aqui Jesus respondeu e disse, falando isso aos judeus, né? A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então, a doutrina que Jesus trouxe a nós é a doutrina do Pai, né? E aqui no 7,17, versículo seguinte, diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, né? Então, a gente vê aqui que Jesus, ele sempre falou as palavras do Pai. Ele não falou nada de si próprio, né? Então, Jesus está dizendo que pela mesma doutrina nós sabemos se ela é verdadeira ou não, né? Então, aqui na doutrina do Pai, né, no versículo seguinte, Jesus diz assim, olha, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, né? Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça, né? Então, veja bem, Jesus nunca falou nada de si mesmo, né? Tudo o que ele falou foi o que ouviu do Pai, né? Então, Jesus, ele sempre buscou a glória daquele que o enviou, né? Então, Jesus está dizendo que o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça, né? Por que é importante para nós, né? Porque nós agimos da mesma forma, né? Nós não buscamos a nossa própria glória, né? Nós buscamos a glória daquele que o enviou, né? E
E Jesus, ele já nos enviou, né? Então, nós não buscamos a nossa glória, mas a glória dele, né? Que foi ele que nos enviou, assim como Jesus buscava a glória do Pai, né? Então, é importante que a gente sempre glorifique aquele que nos enviou, né? E não seja as nossas palavras, mas a palavra dele, né? Porque a palavra que tem vida é a palavra dele, né? Então, dentro dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, ele diz assim, que para não julgar, né? Então, Jesus, na capítulo 8, versículo 15, ele diz assim, falando aqui aos judeus, né? Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, né? Então, essa também é a nossa postura, porque nós seguimos os passos do Senhor Jesus, né? Se Jesus não julgava, nós também não julgamos, né? E aqui diz assim, falando aos judeus, vós julgais segundo a carne, ou seja, eles julgavam segundo a aparência, né? Mas Jesus, ele está dizendo, olha, eu não julgo segundo a carne, né? Eu a ninguém julgo, né? Porque nós também não devemos julgar segundo a carne, né? Quando a gente vê diferença entre as pessoas, né? Mesmo com relação à raça, né? Com relação à classe social, né? Mesmo se a gente separar homem e mulher, a nossa visão é carnal, porque nós estamos olhando a carne, né? Mas a visão de Deus ela é diferente. Por quê? Porque é uma visão espiritual, né? Nós sabemos que Deus é espírito, né? E o olhar de Deus é um olhar espiritual, ou seja, Deus nos enxerga todos iguais, né? Não faz distinção entre as pessoas, né? Nem com relação à raça, à cor, à classe social, não faz distinção, né? Para Deus nós somos todos iguais, né? Então, essa é a visão que nós devemos ter, né? Não querer discriminar as pessoas, não, porque senão nós estaríamos olhando de forma carnal, né? E também não condenar, porque Jesus também não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo, né? É aqui no que diz, no capítulo 3, versículo 17, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Nós também temos essa mesma postura de não condenar, né, as pessoas, né? Não condenar ninguém, né? Mas sempre buscar a salvação das pessoas, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Para mostrar o caminho da salvação, para levar a elas as palavras da vida eterna, né? Que veio por Jesus, né? Então, é importante isto. E sempre falar as mesmas palavras, né? Porque Jesus, ele diz aqui no capítulo 12, 49, ele diz assim, diz o seguinte, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que ele de dizer e sobre o que ele de falar, né? Então, é o que nós estamos dizendo, Jesus nunca falou de si mesmo, né? Tudo que ele falou foi o que ele ouviu do Pai, né? E nós levamos as mesmas palavras de Jesus, né? Quando levamos as palavras de Jesus, estamos levando a palavra do Pai, né? Então, isto é importante. E no versículo seguinte diz assim, e sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? Aqui Jesus reforçando, né? Que o mandamento do Pai é a vida eterna, né? Foi por isso que ele enviou seu Filho a este mundo, né? Quando a gente olha lá no capítulo 3, 16, né? Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então essa é a vontade do Pai, né? Que nós tenhamos a vida eterna, né? Então a vontade do Pai é esta, né? No 6:40, Jesus, né? Reforçando essa posição, né? Capítulo 6, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, né? E aqui Jesus diz assim, que todos serão ensinados por Deus, né? Então não cabe a gente querer ensinar as pessoas, né? Querer moldar as pessoas, né? Porque a palavra diz que todos serão ensinados por Deus, né? Como é que Deus nos ensina, né? É importante que nós tenhamos o seu Espírito, né? Quando nós recebemos dele o seu Espírito, o Espírito Santo, né? Ele que nos ensina todas as coisas, ele que nos guia, né? Então, tudo é feito por ele, né? Então, o importante é isso, né? Que a gente leve a palavra, né, da verdade a essas pessoas, para que elas tenham, recebam o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que vai ensinar elas, né? Não é da nossa maneira, né? Mas é Deus que vai ensinar as pessoas, né? É o que a palavra diz, né? Todos serão ensinados por Deus, né? Então, não cabe a gente querer moldar as pessoas, né? Então, Deus que nos ensina, né? Ele nos ensina todas as coisas. Então, aqui no 8:31, diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Então, para ser discípulo do Senhor, é necessário isso, né? Permanecer na sua palavra, né? Porque quando nós permanecemos na sua palavra, é que nós vamos conhecer a verdade, né? E a verdade vos libertará, né? Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? Quando nós temos o seu Espírito, né? O Espírito da verdade, aí nós o conhecemos, né? E esse Espírito em nós é que vai nos libertar, né? Vai nos libertar de quê? Das coisas deste mundo, né? Então é importante que a gente tenha o seu Espírito, né? Permaneça na sua palavra, né? Amém, irmãos? Então, este vídeo aqui é a primeira parte, porque a segunda parte, ela acabou sendo publicada antes dessa publicação, né? Mas, só para que os irmãos possam entender, né? Que o outro vídeo que saiu primeiro, na verdade, é a sequência deste. Amém, irmãos? Então, fique na paz, né? Que Deus abençoe a todos, tá? E assista, então, aquele outro vídeo, que é a sequência deste. Amém? Deus abençoe, que nós estejamos na semana que vem, né? Meditando novamente na palavra do Senhor, trazendo aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Amém? Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Deus quiser.